você vai ver, os sonhos que você sonhou, as promessas que o Senhor te fez vão se cumprir, e todos irão ver o que... Eu queria estar lendo com os irmãos em 1 Samuel 16. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando a pastora ontem falou comigo, eu falei: Senhor, o que eu vou trazer para a tua igreja? E eu quase não dormi essa noite, irmãos. Deus me acordou várias vezes, Espírito Santo, e falando na minha mente sobre essa palavra, falando sobre a presença do Senhor nas nossas vidas. E eu estou aqui para obedecer o Senhor. Se o Senhor mandou, está mandado, né, irmãos? E eu creio em nome de Jesus que nessa noite o Senhor vai falar com você, com todos nós nessa noite. Primeiro o Senhor fala comigo, depois o Senhor vai falar com a igreja em nome de Jesus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu o que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus mancebos? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é meu, este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, irmãos? Amém. É uma palavra conhecida dos irmãos, né? A gente já ouviu várias vezes, né? Essa pregação sobre essa palavra aqui na igreja. Mas me chamou muita atenção aqui que são vários irmãos, né, irmãos? E são todos irmãos de guerra, né? Homens formosos, altos, de boa estatura, e que pelo visto tinha, como se diz, mais reconhecimento do pai do que Davi. Davi, ele ficava apacentando as ovelhas, ele ficava sozinho num campo, na solidão, ele era rejeitado, ele era humilhado, ele era triste. Mas porém, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus via, enxergava em Davi além do que a família dele enxergava. O que Deus enxergava em Davi? Que Davi era um homem obediente a Deus. Apesar de toda a dificuldade que ele passava, de todo o desprezo que ele tinha da sua família, Davi, ele continuava louvando ao Senhor. O mais importante, ele tinha a presença de Deus na vida dele, a presença do Espírito Santo.
E para a gente ver, irmãos, como que nós somos falhos, como que a gente não enxerga espiritualmente as coisas, né? Porque aqui no caso, quando Samuel foi para ungir um rei, o pai, né, Jessé, que era o pai deles, já achava que era o filho mais bonito, mais alto, mais formoso, né, que tinha mais corpo. E não era assim. Deus não é assim que Deus enxerga. O que Deus enxerga em nós, irmãos, é a nossa humildade. E humildade, irmãos, que eu quero dizer, não é falta de dinheiro, não. Humildade é do coração. A gente ser humilde de coração. Eu tenho um testemunho para contar para os irmãos que Deus tocou no meu coração. Eu nem ia falar, mas Deus, nessa madrugada, ficou falando na minha mente, o Espírito Santo, que eu deveria contar. Até vou ler outra passagem por esse testemunho que eu vou dar. Sexta-feira, eu fui na feira de manhã. Cheguei na feira, irmãos, está pela hora da morte, os preços, misericórdia. Mas tão caro, falei, gente, eu não vou comprar. Eu não vou comprar, porque não tem condições. Meu marido me deu R$100 para mim na feira. Eu falei, não vou comprar, porque não vai dar para comprar nada. Uma dúzia de banana é R$18. Eu falei, que é isso? Aí eu peguei e falei, não, eu vou no sacolão lá perto do Rosalina. Só, irmãos, que a pastora já falou aqui hoje, tudo na nossa vida que acontece é o trabalhar de Deus, é a obra que o Senhor tem com a gente. Quando eu estou indo para o sacolão, tinha um moço que pôs um papelão no chão e sentou em frente ao meu pé, estava sentando. Quando eu ia passando, ele me parou. Eu falei, para, não para. Sabe aquela coisa, a gente fica um pouquinho meio, né? A gente tem esse problema, né, irmão? Eu falei, ai meu Deus, se daqui a pouco um homem na minha assalta aqui, é a primeira coisa que você pensa, né? Mas o Espírito Santo falou, para. Aí eu parei e ele começou a falar comigo. Aí ele falou para mim assim, eu estou com uma dor na minha perna muito grande. Até por isso que eu acho que eu estou com dor. Não é possível, acho que a dor do homem passou por mim. Ele falou, estou com uma dor na perna muito grande, mas muito grande. Tem vários amigos meus que já estão de cadeira de roda. E eu, graças a Deus, ainda estou andando. Ele falou, eu leio bastante a palavra do Senhor. Para mim, ele é um desviado, irmão. Eu não perguntei, mas eu creio que ele é. Porque ele falou muito de Deus comigo. Ele falou assim, eu leio bastante, eu gosto muito de ler. E eu gosto de ler a Bíblia, mas antes de ler, eu oro. Eu peço para Deus para eu poder entender. Eu falei, nossa, meu filho, que bom, né, que você lê a Bíblia. Eu falei, você precisa ir para uma igreja. Ele falou assim, qual igreja você frequenta? Eu frequento a Deus de Israel, nessa avenida mesmo, indo mais para frente. Ele falou, olha, eu moro num abrigo, eu estou aqui pedindo dinheiro, porque eu preciso pagar o ônibus, eu não tenho dinheiro para o ônibus. Eu dei R$2 para ele, né? Ele pegou e falou assim, mãe, eu nem estou conversando com você por causa do dinheiro, sabe? Está tão gostoso falar com você, falar sobre Jesus. Eu falei, amém. Eu falei para ele, você crê que o Senhor Jesus pode curar você? Você crê que o Senhor Jesus pode mudar a sua situação? Ele falou, eu creio. Eu falei, não, coloca a mão na sua perna. Eu não ia pôr a mão na perna do homem, né, irmão? Nós vamos passar para quem está com a mão na perna do homem. Eu falei, coloca a mão na sua perna. Ele colocou a mão na perna. Eu falei, você crê que o Senhor Jesus pode te curar? Ele falou, eu creio. Eu falei, então em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus, Jesus vai te levantar. Jesus vai fazer de você um vaso de honra na presença dele. Creia, meu irmão, que você não vai continuar da maneira que você está. E eu profetizei na vida daquele moço. E eu lembrei da palavra do Vale dos Ossos Secos. Profetiza. Então, irmão, Deus falou muito comigo sobre isso. E aí vem a palavra que se encontra em Lucas 10, 25, que fala a palavra do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como leis? E respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-os retiraram, deixando-o meio morto.
E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita. Chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cada um cuida dele, e tudo que de mais gastares eu te o pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Então, irmãos, na mesma hora, depois que eu saí dali, que eu fui pro sacolão, fiz minhas compras e fui embora, e eu fui com aquilo na cabeça, cheguei em casa, até comentei com meu esposo, falei: Senhor, aí eu lembrei dessa palavra, por isso que eu estou lendo para os irmãos, porque muitas vezes, irmãos, a gente vê um irmão necessitando e a gente não para, por medo, por pressa, por vergonha. Nós não podemos ter vergonha de falar da palavra do Senhor. Nós temos que abraçar mesmo essas almas que estão aí fora, porque o que o Senhor está requerendo de nós, irmãos, é que nós tragamos almas para Ele, porque o Jesus está voltando, Ele está próximo de voltar. E o que nós vamos apresentar para o Senhor? Porque fé sem obra, ela é morta, irmãos. Então nós temos que ter fé, mas temos que fazer a obra do Senhor. E tem muitas pessoas precisando de nós aí na rua. E o Senhor Jesus falou muito comigo através daquele homem naquela sexta-feira. Falei: Senhor, eu sou pequeno diante de Ti, mas grande, porque o Senhor nos faz grande. Porque o Senhor nos dá autoridade, irmãos. Autoridade para profetizar na vida dos nossos irmãos. Para profetizar na vida daquele mendigo que está lá na rua, que não tem nada, mas amanhã Deus pode colocar ele aqui, irmãos, para falar conosco. E ele falou para mim que ele vai vir um dia, eu creio que ele vem, em nome de Jesus. Um dia ele vai estar aqui, e ele vai subir aqui e vai dar o testemunho dele, eu creio, que ele foi curado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, voltando para a palavra, né, que é a palavra que é sobre Davi. É outra palavra também que o Senhor fala conosco, irmãos. Para mim é um pouco conserto essa palavra, sabe por quê? Porque nós olhamos os nossos irmãos, nós olhamos as pessoas pela aparência. E a aparência não quer dizer nada, irmãos. Está bonito, bem arrumado, bem vestido, cheiroso, não quer dizer nada. Porque às vezes é bonito por fora e podre por dentro, né? Estragado por dentro, ruim por dentro, mal por dentro. Claro que nós temos que orar por eles, com certeza, principalmente por eles. Mas aqui Deus nos ensina que não é da maneira que nós pensamos, não é da maneira que nós achamos, e não é da maneira que nós queremos. É da maneira que Ele quer. E é Ele que escolhe. Então, se você está aqui hoje, porque foi Ele que te escolheu. Não foi você que escolheu Ele, não. Ele escolheu você. E se você está aqui, não é porque você quis vir, não. É porque Ele te trouxe. O Espírito Santo de Deus te trouxe. Porque para chegar até aqui, irmãos, a gente passa por cada prova, acontece cada coisa. Hoje eu passei o dia inteirinho com dor. Desde ontem eu estou com muita dor. Eu falei pro meu marido, nossa, mas não vou pregar, chegar lá na igreja, eu vai olhar para mim e falar: mas essa mulher, eu nunca tive essa dor na minha vida, nunca. Mas ela apareceu, amém, glória a Deus, aleluia. E eu falei pro meu marido: sabe o que acontece? Na quinta-feira, o irmão que esteve pregando aqui, que orou para mim, na oração ele falou assim: nenhuma dor, nem por dentro e nem por fora, mas o inimigo ele é sujo, né? Ele falou: vou mostrar para você se tem ou não tem uma dor por fora, pelo menos por fora eu coloco. Mas não tem problema, irmãos, porque ele já caiu por terra em nome de Jesus. Essa dor aqui não é nada perante o grande Deus que nós servimos. Porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, sonhamos, queremos. Deus faz além, irmãos. O que nem chegou no nosso coração é o que Deus reservou para nós. E eu creio em nome de Jesus. E aí fala assim, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos.
porém o Senhor olha para o coração. Então nessa noite, irmãos, é para o teu coração que o Senhor está olhando. Ele não quer saber se você está com uma roupa bonita, de marca, se é da barraquinha, se é da feira. Não interessa, irmãos. O que interessa é o que está por dentro de você. O que interessa é o que está dentro do teu coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então, irmãos, não adianta a gente querer que o Senhor faça isso ou faça aquilo, que seja aquele ou aquele outro. Para você ser grande, irmão, você tem que descer, você tem que ser o menor da casa. E o que é o menor da casa? O menor da casa é aquele que não se engrandece a si mesmo. É aquele que chega na obra e chega nos seus pastores e fala: pastora, o que você está precisando? Se for para limpar o banheiro, ele vai limpar o banheiro. Se for para servir água, ele vai servir água. Se for para limpar a igreja, ele vai limpar a igreja. Se for para orar por irmão, ele vai orar. Não interessa, irmãos, porque a obra perante o Senhor é igual. Tanto faz quem está pregando aqui em cima, você que está aí embaixo levando um copo de água para um irmão, é a mesma coisa. Nós não somos diferentes em hipótese alguma. Nós somos todos iguais. Todos iguais perante o Senhor. Então, irmãos, não atente para a aparência das pessoas. Porque eu sempre falo para o Senhor, e hoje mesmo, várias vezes eu falei para o Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Porque eu quero ser o menor da casa. Porque é o menor que Deus exalta, irmãos. É o menor que Deus levanta. E eu creio em nome de Jesus. Mas aí a gente vai lá para o 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, depois de ter passado todos os filhos dele que estavam lá presentes. Mas acabaram-se os mancebos? E Jessé falou: não, ainda falta o menor, que apacenta as ovelhas. Quer dizer, Davi era o menor em estatura. Davi, que apacentava as ovelhas, era um serviço árduo, irmão. Ficava lá no meio do mato, apacentando ovelhas, sozinho, sem ninguém. Ele que levava comida para os irmãos, né? Ele que fazia tudo que o pai pedia. Ele que era obediente ao Senhor. Mas ele matou um urso, um leão, e ninguém sabia. Sabe por quê? Porque Davi não contou para ninguém. Ele matou o gigante, sabe por quê? Porque ele era o menor. E é o menor que Deus exalta. Então, nessa noite, irmãos, que nós possamos ser o menor na presença do Senhor. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então, irmãos, enquanto o menor da casa não chega, a presença não chega. Porque a presença está com o menor. Aqui, ó, a presença estava com Davi. Então, sem Davi ali não tinha presença. Era a presença do Senhor na vida de Davi. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então, irmãos, aquele que estava lá esquecido no pasto, né? Apacentando as ovelhas do pai, obediente ao pai, e os irmãos, né? Os outros que apareciam, ele, como se ele não existisse, né, irmãos? Ele não fazia diferença. Tanto que o pai dele apresentou todos os irmãos, e só falando de Davi, a hora que Samuel perguntou. Por quê? Porque Samuel sabia que se o Senhor mandou ele lá para ungir um rei, o rei estava lá. Só que o rei estava no pasto. Aí mandou buscar. E Davi veio e Samuel ungiu. Sabe por quê, irmãos? Porque sem a unção você não pode louvar. Sabe por quê? Porque você louva, mas sem unção é uma música. Com unção é um louvor. Você prega, com unção é uma pregação. Sem unção são só palavras vazias, que não entram no coração de ninguém. Se você vai fazer algo para alguém, se você tiver unção de Deus, vai prosperar. A obra prospera, a sua vida prospera, os seus filhos prosperam, o seu ministério prospera, mas com a presença. Porque sem a presença do Senhor, nada nós podemos fazer. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá.
E Davi era um homem trabalhador, irmãos. E ele trabalhava não só para o pai, mas ele trabalhava para o Senhor. Ele trabalhava para o Senhor porque Davi vivia clamando ao Senhor. Davi gostava de tocar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque Deus viu a humildade dentro de Davi. Que Davi buscava ao Senhor de coração, de alma. Porque o que Deus procura é isso, irmãos. É adoração verdadeira nas nossas vidas. Que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque sem unção não adianta nada. Deus não recebe, irmãos. Tem que ter unção no louvor. Tem que ter unção na pregação. Tem que ter unção nas nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Deus em nós. Daquele dia, quando eu encontrei aquele moço na rua, já era um senhor dos 45 anos, 50 mais ou menos. E ele falou para mim assim, irmã, eu amei conversar com você. Sabia? Nem me interessava esse dinheiro que você me deu. Só a conversa já me levantou, já me alegrou. Então, irmãos, é a presença. Deus, Ele quer nos usar, mas não é só aqui dentro da igreja, não. É lá fora, é lá na rua. É para nós profetizarmos na vida dos nossos irmãos. É para nós falarmos para os nossos irmãos que Jesus salva, cura, liberta. Que Jesus ama. Que Jesus quer eles de volta, quer Ele aqui, ó. Porque eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai trazer essas cadeiras vazias, vão encher. Eu creio em nome de Jesus. Sabe por quê? Tem várias almas aí fora, irmãos, necessitando da presença. E sem a presença, nós não podemos fazer nada. E o Senhor Jesus está voltando. E Ele vai voltar e vai requerer de nós. Cadê os meus filhos amados que eu deixei nas tuas mãos lá fora? Você não foi resgatar as minhas almas. Então, irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos falar do amor de Jesus para todos, irmãos. Não só para os nossos irmãos aqui dentro da igreja, mas para os nossos amigos, no nosso trabalho, na rua. Porque, olha, eu indo para a feira, de repente, falei, Senhor, o Senhor quer ir? Eu não ia parar, não, irmão. Vou ser honesto. E o Senhor falou, para. Eu parei, olhei para o outro, meu Deus, e agora? E comecei a conversar com ele, e foi muito bom, e eu fico feliz que o Senhor Jesus tenha me usado para falar com aquele homem, porque o Senhor só usa vaso disposto a ser usado, irmão. A gente tem que deixar o Senhor nos usar. Você tem que abrir o seu coração e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Que seja feito o teu querer na minha vida. Abre o seu coração para o Senhor e fala para Ele, Senhor, que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso que eu falei da diferença, irmãos. A diferença é isso, a gente precisa fazer a diferença no meio da vida dos nossos irmãos. Dos nossos irmãos que eu falo, não é os irmãos aqui não, irmãos, é os irmãos lá fora. Porque aqui é muito fácil. Os irmãos já conhecem todo mundo, já sabem como que é, como que não é. Mas e lá fora? Tem muitas almas necessitando dessa presença, necessitando dessa unção. E dali, irmãos, tem pastores, tem levitas, tem profetas, tem muitos filhos de Deus ali, irmãos, que podem fazer a diferença na obra do Senhor, mas eles estão precisando de uma força. Tem gente que não consegue sozinho. Ele precisa da nossa ajuda. É por isso que Deus levanta obreiros, que é para fazer a diferença na vida das pessoas. Igual Davi. Davi, ele fez a diferença na família dele. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha presença. Então, que nós possamos ter a presença do Senhor na nossa vida, que o Senhor Jesus possa nos usar, que nós possamos descer a casa do oleiro e falar para o Senhor, Senhor, seja feito o teu querer e a tua vontade, eu sou um vaso de barro, se necessário me faz de novo, mas eu quero ser uma pessoa que tenha a tua presença e a tua unção na vida, para que eu possa passar para as outras pessoas, na vida de outras pessoas. Que o Senhor Jesus, irmãos, venha falar bastante no coração dos irmãos com essa palavra, porque o Senhor falou muito comigo essa noite. Falei que meu marido quase não dormiu. Meu marido disse que eu sou muito ansiosa. Eu sou mesmo, irmão. Eu sou um poço de ansiedade. Fala que eu vou pregar, eu já fico, ai meu Deus, e agora? Eu quase passo mal, sabe? Porque eu não sou pregadora, não, irmão, mas eu sei falar que Jesus te ama, que Jesus te salva, que Jesus te cura, que Jesus liberta, que Jesus fez na minha vida. O que Ele já fez na minha vida, Ele pode fazer mais ainda na
sua. Que o Senhor Jesus, Ele te levante, Ele te sustenta, Ele te ama, Ele te quer na presença dEle, Ele quer te salvar e Ele quer te levar para o céu, irmãos. O Senhor Jesus não quer nos perder, nenhum de nós, nenhum ser humano, mas infelizmente muitos vão se perder. Então, irmãos, que nós possamos estar mesmo orando, intercedendo pelas pessoas, porque o Senhor falou comigo sobre intercessão, orar mesmo pelas pessoas, porque tem muita gente necessitando das nossas orações, tem muita gente necessitando dessa presença que o Senhor Jesus colocou nas nossas vidas, mas que não são todos que possuem elas, né, irmãos? Mas que nós possamos estar orando, estar clamando e estar pedindo ao Senhor, que o Senhor coloque mais a presença dEle na nossa vida, que Ele coloque mais unção em nós, porque sem unção, irmãos, o louvor não sobe, a pregação não fica na mente de ninguém, nem no coração de ninguém. Então precisa de unção. Que o Senhor venha nos ungir nessa noite, que o Senhor venha derramar a unção dEle na vida de cada um. E eu queria estar pedindo para a pastora Cida, pastor Léo, pastor Evandro, pastor Edmur, pastor Davi, pastora Marli, pastor, vamos ungir a igreja, toda a igreja. Tá bom, em nome de Jesus. Mas depois então vai ter uma unção, irmãos. Eu quero que os irmãos recebam uma unção, mas depois vamos fazer essa unção que eu creio que o Senhor Jesus está colocando unção dobrada na vida de cada um. Eu creio em nome de Jesus. Recebe, irmãos, a unção do Senhor, recebe a bênção, recebe a graça, a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos ser misericordiosos, que nós possamos, irmãos, olhar para o nosso próximo e sentir compaixão, porque o Senhor falou em compaixão também nessa noite. Que nós possamos ter compaixão das pessoas, que nós possamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo de Deus e que nós possamos passar isso para as pessoas. É o que eu peço, irmãos, e eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu agradeço ao Senhor por eu poder estar aqui falando do amor dele. Eu agradeço ao Senhor pela essa oportunidade que Ele me deu de encontrar aquele moço naquele dia e poder conversar com ele e poder orar e profetizar na vida dele. Eu queria que os irmãos colocassem de pé. Vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor por essa noite, né, irmãos? Por esse domingo, por essa semana que está começando. Que o Senhor venha derramar toda sorte de bênção na vida de cada um que aqui está, dos que não puderam vir, Senhor. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, nessa hora, Senhor, eu me coloco na Tua presença para louvar e engrandecer o Teu santo nome, para Te agradecer pela unção do Espírito Santo, para Te agradecer pela Tua presença, para Te agradecer, Senhor, pela capacidade que o Senhor dá a cada um de nós. Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos essa semana que está iniciando. Eu quero entregar nas Tuas mãos os meus irmãos que aqui estão, Senhor. Abençoa cada lar, cada família aqui representada. Se faça presente na vida de cada um. Derrama as Tuas bênçãos, a Tua graça e o Teu Espírito Santo. E nos encha, Senhor, com o Teu óleo, com a Tua unção. Senhor, abençoa e derrama as Tuas bênçãos sobre nós. E eu Te louvo, Senhor Jesus, e já Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Amém? Vamos orar, irmão pastor. Vamos orar para o pastor Evandro. Ele não está muito bem hoje. Ele precisa, aleluia, glória a Deus, aleluia, do recurso de Deus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro, Deus grande e poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, cada vida, cada pastor, cada pastora. Pai, em nome de Jesus, toma frente, toma direção, Senhor, repreende a fúria do inimigo, toma, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, abençoa, Senhor, cada família, Senhor, da terra, Senhor, cada filho, cada filha, cada esposa, cada esposo, Senhor, toma frente dessa semana, da vitória, Senhor, da graça, a virtude do Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, Senhor, cada uma das meninas, Senhor, das adolescentes, das crianças, Jesus, quero colocar as levitas nas Tuas mãos. Senhor, toma a direção, repreende a fúria do inimigo, toda a retaliação
pegar na palma das tuas mãos e já te louvar, te exaltar e te bendizer na vida da irmã Sofia, da irmã Melissa, irmã Vitória, irmão Samuel, o irmão Arthurzinho, o irmão Arthur, os Arthur, aleluia, amém? E todas as crianças da terra, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Vamos colocar nossas mãos assim, ó, para segurar as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Amém? O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso. Aquele que me fortalece. Eu perante Deus, quem impedirá? Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E o Senhor é nosso pastor E nada nos faltará. Eu creio que nós E todos irão ver o que Deus vai fazer na tua vida. E quem te viu chorar vai ver você sorrir e de posse da vitória.